Olá pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho então do Portugal para a gente então popularizar esse ensino inicial da programação. Começando com uma linguagem que utiliza as sintaxes, ou seja, que as palavras-chave são escritas em português, vai facilitar em muito o processo de aprendizado dos alunos e também dos professores, principalmente de matemática, que vão ter que ministrar aulas de algoritmo e linguagem de programação de acordo com a nova BNCC. Então, o Portugal, ele traz então os conceitos que a gente precisa utilizar na área de programação, porém, utilizando o idioma em português. Então, o que a gente deve ver nessas sequências de vídeos, então? Então, a primeira coisa que a gente deve ver é o conceito de algoritmo e depois a gente vê, então, alguns comandos para escrever na tela, conceito de variável, comando para realizar a leitura, as estruturas condicionais, se, senão se, estruturas de repetição, vetor, matriz e função. Esse aqui é o conteúdo básico para que todo mundo comece então nesse mundo da programação. Dessa forma, acreditamos então que ajudamos então com essa popularização desse conteúdo, ou seja, essa divulgação científica. Então, o que vem a ser algoritmo? Pessoal, grosso modo, o algoritmo ele vai ser, então, a resolução de um problema. Mas, para isso, a gente precisa seguir algumas regras. Essas regras são as regras que o próprio computador define. Então, para a gente poder escrever um programa, escrever um algoritmo, a gente precisa seguir algumas regras do computador, no caso que a gente vai estar utilizando. Então, a grosso modo, o conceito de algoritmo é: temos um problema aqui na esquerda, que nesse caso é um quebra-cabeça desmontado, e temos a solução à direita, que é o quebra-cabeça montado. A sequência de passos, que tem que ser uma sequência finita, ou seja, ela tem que ter um início, ela tem que ter um final, essa sequência de passos, que além de ser finita, também tem que ser ordenada e precisa ter uma lógica, por isso então a sua ordenação. Essa sequência de passos é o que a gente vai chamar então de algoritmo. Ou seja, o algoritmo então é essa sequência de passos onde a gente sai de um estado de um problema e a gente chega a uma solução. Claro que esse problema, antes a gente precisa ler o problema, analisar o problema, para então a gente escrever os nossos algoritmos. Então, por isso que é extremamente importante a gente entender qual é o nosso problema e aonde que a gente quer chegar, ou seja, qual é a solução que a gente precisa ter. Dito isso, a gente então consegue escrever o nosso algoritmo. Basicamente, existem três formas da gente representar o algoritmo. Um é a descrição narrativa, é um texto corrido que a gente escreve. O segundo, através de fluxograma. E o terceiro, através de pseudocódigo, que no caso aqui, a gente vai estar utilizando o Portugal. Descrição narrativa, pessoal, só para a gente constar, é a gente escrever uma sequência de passos. Assim como a gente tem lá uma sequência de passos quando a gente vai fazer um bolo, por exemplo, fazer o arroz ou algo desse tipo, a gente tem aqui, por exemplo, como é que a gente faz para trocar o pneu de um carro. Então, existe uma sequência de passos. No caso aqui, eu trouxe dois exemplos, um menos detalhado e um outro mais detalhado. A grosso modo, os dois resolvem o mesmo problema. Então, são dois algoritmos para resolver o mesmo problema. E aí a gente chega à conclusão de que, para a gente resolver um problema, a gente vai poder ter N algoritmos, beleza? Cada um vai escrever o algoritmo de uma maneira. O importante é que todos eles resolvam o mesmo problema. Segunda maneira que a gente tem como representar um algoritmo é através do fluxograma. É bastante interessante a gente ver através do fluxograma, porque lá na Base Nacional Curricular Comum é solicitado, ou seja, que os alunos aprendam também fluxograma na hora de aprender as linguagens de programação. Então, como é que eles resolvem um problema através de fluxograma, né? Ali voltado para a matemática. Então, é extremamente importante a gente saber que a gente pode, então, escrever um algoritmo através de fluxogramas. E a terceira e última opção, pessoal, é através, então, do pseudocódigo. No caso aqui, temos um trechinho de código escrito utilizando o Portugal Studio, que é uma ferramenta que a gente vai falar um pouquinho nos próximos vídeos, mas é a ferramenta que a gente
está utilizando para realizar essa sequência de vídeos. Então, como eu já falei, a ferramenta é Portugal Studio. No próximo vídeo, então, a gente fala como é que a gente utiliza o Portugal Studio. Bons estudos!